25, versículo 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Nossa, pastor, o senhor falou que as pessoas são como pontos da nossa vida. Aí está falando que Deus feriu o homem depois de 10 dias e ele morreu. E aí, com o versículo 39, e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta, e recebido da mão de Nabal, e deteve ao seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então vamos entender, poxa pastor, se o título da mensagem as pessoas são pontes na nossa vida, né, para alcançar o que Deus tem, como é que o Davi possa estar se alegrando ou agradecendo a Deus pela morte de um homem? Então veja bem, vou explicar de miúdos para você. O Davi tinha um amigo particular, irmãos, que era um fazendeiro. Davi passa quase 10 anos fugindo de Saul. E aí acontece que o Davi, Deus dá para ele. Quando Deus dá para você, ninguém tira. É Deus que põe, é Deus que tira. Se foi Deus que deu, só Deus pode tirar, ninguém mais. Aí acontece que Deus dá para ele um exército de 600 soldados. Enquanto Davi estava nesse período, nessa quase uma década, lá um pouco mais de uma década, fugindo, escondendo, né? Ele foi como muro para o rebanho de Nabal. Os soldados dele não deixaram que ninguém saqueasse uma única ovelha de Nabal. E acontece que o Davi soube que o Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, né? Até hoje, alguns países da Europa vivem sobre a comercialização de lã das ovelhas. E aí acontece que ele vai lá e fala: poxa, meus soldados estão com fome. O Nabal tinha 3.000 ovelhas. Se ele me der uma, ele vai ficar com 2.999. E ovelha cria de 2 vezes por ano. E às vezes tem alguma que cria, vem de duas ovelhas de uma vez só, né? Então eu vou pedir uma, ele fica com 2.999. Só que o Nabal nega de dar uma ovelha para ele. Ele falou: poxa, eu nunca cobrei nada desse cara. Agora eu estou pedindo um favor para ele, porque os meus soldados estão com fome. Não custava ele dar uma ovelha para Davi, mas ele recusou dar uma ovelha para Davi. Davi ficou irado, falou: vamos fazer o seguinte, cada um pega a sua espada, então vamos reivindicar, vamos vingar o que é nosso. Irmãos, a oportunidade surge para todas as pessoas. Como às vezes eu estava até vendo aqui, o Felipe deu uma mensagem do José e falou: às vezes nós oramos, Deus dá a oportunidade, aí nós dizemos: não era de Deus, por isso que não deu certo. Não, não é isso. É que nós não nos preparamos para a oportunidade. Nós temos que nos preparar para a oportunidade. Tem pessoas que dizem: fulano, pastor, nasceu com a sorte. Nós dizemos assim, né? Nasceu virado pela lua. Não é que é virado pela lua. Ele se preparou. E quando a oportunidade surgiu, ele soube agarrar a oportunidade. A oportunidade passa para todos nós, irmãos. Eu sempre digo que 10 anos passa rapidinho. Se você voltar atrás, nós estávamos há 10 anos, 2016. Quantas coisas se passaram? Estamos em 2026. Acontece que 10 anos passam você dormindo ou você acordado. Eu sempre tenho dito o seguinte: existem pessoas na igreja, muitas pessoas na igreja em 10 anos cresceram muito pouco, e poucas pessoas na igreja em 10 anos cresceram demais. Porque o que você faz com o seu tempo? O tempo é a moeda do mundo, né? Existem pessoas que ela chega do trabalho, por exemplo, e fala: vou descansar, afinal de contas é justo, eu tive um dia de trabalho, eu preciso jogar aqui no videogame, no celular, porque eu preciso desestressar minha mente. E tem pessoas que falam: não, eu vou estudar, eu vou sacrificar o conforto presente para o conforto futuro. Então Nabal não aproveitou a oportunidade, porque não muito depois o Davi seria rei de Israel. O Nabal poderia ter dado uma ovelha, o Davi tem uma dívida de gratidão com ele. Ele poderia ter dito o seguinte: olha, eu vou te dar essa ovelha aqui, mas o ministro da fazenda pública que vai passar o dinheiro do seu reino vai ficar comigo. Ou o ministro da agricultura, porque é minha área, né, pecuária, agricultura, vai ficar comigo o ministério. Geralmente acontece muito isso no mundo da política, né? Olha, eu financio a sua campanha, depois você faz essa lei aqui, depois você assina lá para mim, depois você... toma nada cá, né? Então ele não aproveitou essa oportunidade. E 10 dias depois, porque ele falou não para quem Deus amava, para Davi, ele vai e a Bíblia fala que Deus o matou, porque ele falou não para Davi, falou não para uma pessoa que Deus amava. Chega a notícia para Davi e fala o seguinte: olha, o Nabal morreu. Ele falou: graças a Deus
que ele disse aqui no versículo 39, e ouviu Davi que Nabal morrera e disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta, recebido da mão de Nabal, e deteve ao servo do Senhor, ao servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então, quando ele soube da morte de Nabal, ele agradece a Deus. Por que ele agradece a Deus pela morte de alguém? Porque acontece o seguinte: ele falou, Deus enviou o teu anjo e evitou que eu derramasse sangue inocente. O Davi, lá na frente, depois que o seu reinado já estava estabelecido, ele teve um desejo, ele falou, poxa, eu moro numa casa de madeira de cedro, que é uma madeira nobre, mas a arca de Deus mora em tendas, eu quero construir um palácio para Deus, uma casa para Deus. E aí o profeta falou, faz o que está no seu coração. Naquela noite Deus fala com o profeta, volta lá e fala para Davi que eu não pedi uma casa para ele, não vai ser ele que vai construir essa casa, porque ele tem muito sangue nas suas mãos, né? Porque ele era um guerreiro. Só que ele louvou a Deus porque não teve o sangue inocente de Nabal. No versículo 32, olha o que diz aí o 32, irmãos, diz assim, ó: então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então, irmãos, ele agradeceu a Deus. Olha, ela soube que ele falou não, o marido dela falou não para o rei, meu futuro rei, e aí ela veio e trouxe, sem que ele soubesse, algumas provisões ali de grãos, de comida para o Davi, e ele falou, louvado seja Deus que enviou você no meu caminho, evitou esse derramamento de sangue. Aí o versículo 33, e bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Então ele fala, ele agradece a Deus por Deus ter colocado ela no caminho dele, né? Então ele não agradece a Deus por Abigail, não agradece a Deus o seguinte, olha, Deus enviou um anjo aqui no meu caminho, né? Então, tem pessoas, irmãos, que ficam ofendidas quando os outros não reconhecem o que elas fazem. Às vezes tem pessoas que têm até aquele lema, né? Toda pessoa que tem esse lema na vida é uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ela criou uma expectativa, ela esperava algo de alguém e aquele algo não veio e a pessoa ficou frustrada. A pessoa diz mais ou menos assim, hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Irmão, se você fizer para o homem, se você esperar o reconhecimento do homem, você cria expectativa, você vai ser frustrado. Nós temos que esperar em Deus, no Senhor. A Bíblia fala, aquele que planta e colhe. Pastor, mas eu fiz para a vida do fulano, o fulano nunca me deu nada. Não, você fez para a vida dele, fez para Deus. Deus te acrescenta de outra maneira, em nome do Senhor Jesus, né? E dessa forma, né? Não espera no homem. Tem pessoas, irmãos, que é Deus quem coloca no nosso caminho, como tem pessoas também que é Deus que remove do nosso caminho. Às vezes nós ficamos chateados, nós choramos, né? Nós, meu Deus, e aí, como é que vai ser agora, né? E aí alguns mudam de cidade, outros nós perdemos o contato, outros simplesmente vão embora, irmãos. Às vezes até na igreja, tem pessoas que saem até sem despedir, até sem pedir a bênção, pastor, me dê a bênção aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas aprenda uma coisa, nem todo mundo que começou com você vai terminar com você, né? E nem todo mundo, irmãos, que está com você vai terminar com você. Nós temos que aprender que tem pessoas que é um ciclo, é um período, né? Então acontece que ele vai e agradece a Deus, Deus, obrigado, o Senhor enviou um anjo e me evitou eu ter no currículo derramamento de sangue inocente, né? Então, que essa simples camponesa, quando você vai no sítio, na roça, por exemplo, irmãos, né? A cultura de quem mora no sítio é falar assim, ó, leva essa dúzia de uva aqui para você, leva essa abobrinha que eu colhi da minha horta, eu vou arrancar mandioca, eu vou te dar um leite. Não é assim, pessoal, pessoa de sítio, né? Se você não recebe, a pessoa fica ofendida. Por quê? Porque é da natureza dela. Então a pessoa que de sítio, irmãos, ela tem uma rusticidade. Às vezes, se precisar, por exemplo, né, a esposa do peão, do capataz, que seja fazer um parto de um bezerro, ela vai ajudar na lida do campo, vai ajudar a tirar leite, enfim, ela tem essa rusticidade. Só que o que essa simples camponesa, fazendeira, falou, mexeu com o coração de Davi, irmãos. Tanto que depois que ele soube da morte de Nabal, ele falou assim, vê lá se ela quer casar comigo.
eu quero fazer esse convite para ela, se ela quer casar, ela vai ficar sozinha, né? Então você vê, pessoal, que nós temos que estimar em pouco as coisas da terra. Às vezes tem pessoa que briga tanto por coisa material, e aí, irmãos, acontece que depois que você morre, fica tudo aí. Às vezes você tem tanto aquele estímulo, pastor, eu tenho lá aquela penteadeira, né? Aquela que era lá de terceira geração, que ela tem aquelas vidro espelhado, as minhas coisas tudo bem guardada, eu não gosto nem que os meus netos cheguem perto. Depois que você morre, irmãos, é perigoso até tacar fogo. Falar, isso aí tacar no chá, não quero isso não. Isso aí é peça de museu. Você está entendendo? Então veja, pessoal, que nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mexeu no coração do futuro rei de Israel. Ela deve ter falado para ele, olha, lembra de mim quando você for rei. Ela sabia que a história de Israel estava mudando. E ela falou, eu quero fazer parte dessa história. Então veja, irmãos, que nós temos 4 tipos de regime de casamento no Brasil, né? Mas nós estamos falando daquela época, a fazenda que era de Nabal, automaticamente eles não tinham filhos, veio para ela. Depois teve um lá, irmãos, que foi filho de Davi, ele não entrou na questão da disputa do trono, porque acreditava que era filho de Nabal. Abigail teve um, e aí Eliabe, e aí teve o seguinte, irmãos, a fazenda passou-se da viúva, o Davi casa-se com a viúva, a fazenda se torna de Davi, ele tinha pedido uma ovelha, Deus deu para ele 3.000 ovelhas. A Bíblia fala que Deus tira do ímpio para dar para o justo, irmãos. A Bíblia se cumpre, né, em nome de Jesus. Coloca para nós Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22. Olha o que diz aqui o livro de Daniel, capítulo 2. Ele muda os tempos e as horas. Ele renova os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Olha só, Deus é perfeito, irmãos. Ontem eu estive lá na nossa capital, em São Paulo, peguei uma chuva, mas uma chuva em São José. Eu saio daqui 6 horas da manhã, eu vi até alguns acidentes feios. Por quê? Porque a pessoa vai pegar a estrada, ela não está em dia com a manutenção do seu veículo. Às vezes é imprudência, negligência, imperícia. Pessoal, quando você for viajar, você vai colocar sua família dentro de um quadrado de lata, de ferro, irmãos. Certifique que a manutenção está bem, irmãos. A pessoa vai dirigir na chuva com um pneu careca, pessoal. Vai dirigir na chuva, diminui a sua velocidade, né? Aí veja, irmãos, nós estamos no mês de junho. Mês de junho, você falaria que estaria chovendo nessa época agora, irmãos, né? Do jeito que está chovendo? A Bíblia fala que quem manda é Deus. Ele muda os tempos e as horas. Deus remove e a Bíblia fala que Ele estabelece. Tem pessoas que Deus está tirando e tem pessoas que Deus está colocando. A pergunta que eu quero que você responda para você: você está sendo mais tirado ou você está sendo mais colocado? A Bíblia Sagrada diz que Deus, diz lá no livro de Mateus, que Ele tiraria aqueles, irmãos, e colocaria aqueles que não dá fruto para colocar uma semente que dá fruto. Alguns serão tirados, né? Aquela semente que não dá fruto será tirada, será trocada por aquela que dá frutos. Então preciso dar frutos para o reino de Deus, para a obra de Deus em nome de Jesus. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Deus revela o profundo e o escondido. É Ele que faz isso acontecer, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor, eu não estou sabendo como que eu devo lidar com o meu filho que é rebelde, como que eu devo lidar com o meu casamento, com o meu trabalho. A Bíblia fala da sabedoria. Volta lá ao versículo 21. Dá sabedoria aos sábios. Meu Deus, me dá sabedoria. Ele dá ciência aos inteligentes. E Ele revela o profundo e o escondido. 22. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Deus conhece tudo, irmãos. Ele sabe, pessoal, de tudo. Irmãos, quando nós éramos
uma massa uniforme. Deus já nos conhecia, já nos chamou antes da fundação do mundo, já nos elegeu nele, em nome do Senhor Jesus, para que nós fôssemos uma bênção para ele. Êxodo capítulo 31, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 31. Eu gosto de estudar sobre esse personagem aqui. Êxodo capítulo 31, versículo de número 1. Capítulo 31, versículo 1. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lapidar pedras para engastar, em talhas de madeira para trabalhar em toda arte. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizemaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que te tenho ordenado. Então vamos lá. Quando Deus pediu a construção do tabernáculo, um lugar particular para ele, para que ele tivesse interagindo com o povo dele, nosso Deus é um Deus de relacionamentos. O nosso Deus, irmãos, quer que você preste o seu louvor a ele, não que ele no sentido de bajular a Deus, não. Quando eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou fazendo mais bem propriamente a mim do que propriamente ao Senhor. Ele quer a nossa comunhão. Deus criou o ser humano para si e o quer de volta. E aí olha o que aconteceu, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que ele falou assim: olha, ninguém nunca tinha feito isso. Existe coisa, irmãos, que é ensinada, às vezes de geração, às vezes milenar. Existe coisas que nós aprendemos por faculdade, né? Existe a faculdade da vida, chamada empírica, e existe a científica, que você senta lá para poder aprender. Não foi o caso. A Bíblia fala, Deus falou assim: olha, eu estou dando sabedoria, eu tenho chamado por nome a Bezalel. Falou assim: ninguém nunca trabalhou com isso antes, mas ele vai começar, vai ser o pioneiro. Ô pessoal, Deus pode fazer de você ser o pioneiro da tua família, em nome de Jesus. Pastor, ó, ninguém deu bem em casa, vai ser você que vai romper isso aí. Pastor, lá em casa todo mundo morre de repente. Falei, eu quero romper isso. Todo mundo tem um histórico de câncer, diabetes. Falei, eu não aceito isso na minha vida. Hoje é Santa Ceia. A hora que você participar do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, né, o pastor sempre ministra as bênçãos concernente ao corpo de Cristo, para que você tenha saúde em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, quando Deus falou, eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de habilidade nas artes, né? Então abriu precedentes. Deus não faz exceção de pessoas. Se Ele encheu do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, Ele pode encher você também. Pastor, em nome de Jesus, não é pecado nós temos riqueza aqui nessa terra material, não é. Pecado é quando a riqueza tem você. Às vezes a maioria das igrejas pregam, cuidado que o dinheiro pode te desviar, não queira ter dinheiro, mas às vezes a pessoa se desvia mais no fracasso, fala, pô, fui lá 20 anos naquela igreja, 18 anos naquela igreja, minha vida não mudou, né? E dessa forma, e a Bíblia fala, irmão, se você é um dizimista fiel, é o único versículo na Bíblia que você pode fazer prova de Deus. Nós temos um órgão aqui no Brasil que você pode reclamar, né? Não é um reclame aqui, aplicativo, não, é um PROCON. Você pode ir lá, falar, essa empresa contratou um serviço, ela não procedeu direito. No primeiro momento ela é multada, recebe umas sanções, pode até depois ser cassado a licença, CNPJ dessa empresa, certo? E aí é responder por crimes, né? Está aí o Código de Defesa do Consumidor que nós temos, por exemplo, né? O único versículo que você pode levar Deus no PROCON é o Malaquias 3,10. Se você é dizimista e se Deus não abrir as janelas dos céus, não derramar a bênção tal, que dela venha maior abastança. Eu disse que as pessoas são pontes. Deus falou assim, Moisés, você vai ter dificuldade na questão do entalhe, do encaixe, do engate, do ourives, mas deixa que eu estou mandando um cara para resolver isso para você.
Tem pessoas que falam, pastor, eu sofro, a vida para mim é tão difícil, é árdua. Por que Deus não está podendo levantar a pessoa para te ajudar, irmão? Não seja interesseiro, pidão, já vem com a canequinha pedindo, não. Deixa Deus levantar, deixa Ele dar para você, em nome do Senhor Jesus. Como que eu faço para Ele dar? Eu só tenho que continuar sendo fiel, eu só tenho que continuar na palavra dEle, em nome do Senhor Jesus, né? Então ninguém sabia disso antes, né? E não era algo transmitido, ensinado, aprendido, não. Deus deu para ele, era um dom que só ele tinha, uma especialidade que ele tinha, a unção, a capacidade, a criatividade, ou o que for necessário. Quando ele chama, ele capacita pessoas para te ajudar. Nós temos que estar crendo nisso. Verso 6: e eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são sábeis, para que faça tudo o que te tenho ordenado. Deixa eu citar um exemplo mais popular possível. O camarada tem uma pizzaria, aí ele tem o cara que é o pizzaiolo, né? O pizzaiolo faz a pizza, e aí ele chega de bicicleta, amarra o cadeado lá na garupeira da sua bicicleta para ninguém roubar, e ele fala, poxa, eu faço todo o trabalho, eu dei vida aqui à pizzaria, mas o meu patrão, ele fica lá no balcão com a maquininha, ele passa lá no cartão, o meu patrão chega de carro e eu estou de bicicleta. Vou fazer o seguinte, vou juntar minhas economias e eu vou abrir a minha pizzaria. Aí ele abre a pizzaria dele e quebra. Por que ele quebra, pastor? Porque ele sabe fazer pizza, ele não sabe administrar um negócio. É isso que Deus está dizendo. Olha, eu tenho posto o Aizamaque, ele vai administrar. Enquanto um está fazendo a parte operacional, né? A Bíblia fala aqui, ó, é chamado o Bezalel vai fazer a parte operacional, o Elisamaque vai fazer a parte administrativa, vai fazer, pastor, eu sei trabalhar, mas eu não sei negociar, eu não sei comprar, não sei vender. Então Deus vai dar pessoas no seu caminho, em nome de Jesus. Procura pessoas mais entendidas do que você, mais inteligentes do que você, mais sábias do que você, para trabalhar do lado seu. Às vezes, irmãos, eu sempre faço reunião uma vez por mês aqui, eu falo, às vezes eu falo, nossa equipe está dormindo. Por que a nossa equipe está dormindo? Nós precisamos desenvolver isso, precisamos crescer naquilo, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, faça o que eu tenho ordenado. Você foi chamado para fazer o que Deus manda você fazer. Capítulo 35, versículo de número 20. Êxodo também. Capítulo 35, versículo 20. Olha o que diz aqui. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Então, pessoal, você vê que eu disse para você só tem que continuar servindo a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que quando Moisés sai, né, então toda a congregação de Deus saiu da presença de Moisés. Moisés falou assim, pessoal, Deus mandou vocês trazer uma oferta aqui para a nossa confecção, a construção do tabernáculo. O versículo 21, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Preste atenção, porque aqui, irmão, se você entender isso, você vai ser uma pessoa mais feliz, menos preocupada. Entenda, é Deus quem toca no coração. Irmãos, eu costumo dizer, eu como pregador, eu até falo isso sempre, eu não sei pedir oferta. Como não, pastor? O senhor está aí, quantos anos na obra de Deus? Existem colegas que eu fico observando, o pastor fala, eu quero, por exemplo, ter 10 pessoas com oferta de 1.000, de 500, fala algum valor. Deus fala, eu vou pagar a luz da igreja, vou trancar a porta, e dá, e Deus manda para ele. Só que eu sou diferente, irmãos, eu sou de orar, e Deus tocar nos corações. Você não sabe a alegria de um pregador, irmãos, quando alguém liga e fala, pastor, o senhor sempre fala aí que alguém vai pagar o aluguel da igreja, esse mês o aluguel da igreja eu estou pagando. Então, cheguei, consegui, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu falo, irmão, coloca no seu coração que não é só esse mês, você vai pagar sempre em nome de Jesus. Irmãos, é Deus que coloca no coração de pessoas.
É Deus que move pessoas. Enquanto você não entender isso, você vai viver brigando. Você vai viver brigando, né? A Bíblia fala, e veio e todo homem cujo coração foi tocado. Versículo 22. Assim vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Irmão, quem veio disposto de coração, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós estávamos orando. Ontem nós estávamos orando, eu senti no coração. Nós estamos, para quem está assistindo na internet, não sei quando é que você vai estar assistindo esse caso, esse culto, né? Ontem eu fiz uma oração. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor vai na nossa frente, destravando os caminhos de bronze, as cadeias de bronze, limpando os caminhos, né? Em nome de Jesus. Traga, meu Deus, amanhã em nome de Jesus, o Gabriel, lá de São José dos Campos, para tocar aqui. O Gabriel, quem não sabe onde é São José dos Campos, daqui de Caçapava, estamos falando de Caçapava, São José dos Campos, são 27 quilômetros. Né? Porque já aconteceu de ter travamento, acidente na pista, ficar lá preso. Então Jesus traz o Felipe lá de Taubaté para cá. De Taubaté para Caçapava, se você não sabe, são 21 quilômetros. É pertinho, pastor, é pertinho, mas às vezes pode ter uma atropelo, algum imprevisto de Satanás aí, para impedir, pessoal. Por quê? Porque na ausência de um tem outro, né? Para poder tocar e ajudar em nome do Senhor Jesus. A minha esposa falou assim, nós vamos romper esse mês orando, nós estamos no mês de junho, né? A oração das 22 horas, todos os pastores, todas as igrejas. Minha esposa sentiu no coração de orar por uma colega, uma esposa de um pastor. E nós não sabíamos. E ontem nós ficamos sabendo, deu um susto aí, a pressão e tal, e aquela coisa toda. É Deus que toca nos corações. Nós não sabíamos, mas nós estávamos orando. Nós estávamos intercedendo em nome do Senhor Jesus. É Deus que vai falar com o povo, irmãos, em nome de Jesus. É Deus quem confirma em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 30, diz assim, depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Moisés confirma, ele vai ser a parte operacional, é o Bezalel, Deus deu para ele. O que Deus está dando para vocês? Existem pessoas, irmãos, que ela é tão bonita, mas tão bonita, que infelizmente Deus deu só beleza. Tem pessoas que é tão orgulhosa, que infelizmente ela só tem orgulho. Agora tem pessoas que falam, não, pastor, coisa material a gente trabalha e compra. Tem coisa, irmãos, que o dinheiro não pode comprar. E é coisa que Deus dá em nome do Senhor Jesus. Responda para você, irmãos, o que Ele deu para você? Qual que é o seu maior diferencial? Qual que é o seu maior talento? O que as pessoas identificam com você? Né? E dessa maneira, você consegue ter seguidor? Se você não tem seguidor, você não é líder. Eu não me refiro de mídia social, porque às vezes até para conseguir mais alavanca nas suas publicações, você vai aceitando pessoas até que você não conhece. Não estou referindo a mídia social. As pessoas seguem você. Às vezes nem na tua família as pessoas compram a tua ideia. Você fala assim, eu vou empreender, vou abrir um negócio. Ih, larga não, então você vai sozinho, quer essa missão. Por quê? Porque não vê essa liderança em você. E a Bíblia fala, Deuteronômio 28:13, coloca para nós essa não estava no estudo. 28:13, Deuteronômio. 28:13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno para os guardar e fazer. Irmãos, é a cabeça que domina o corpo. É a cabeça que manda no corpo. Eu sempre, quando eu cito esse versículo, eu sei que eu já morei no Pantanal, eu trago na minha memória, irmãos, o jacaré. O jacaré tem uma cauda enorme, né? Tem um rabo grande, pessoal, né? E às vezes ele se defende dando aqueles golpes lá com a sua cauda, né? Você vê isso no largato também, ele se defende com a cauda. A Bíblia fala que Deus nos colocou como cabeça. E às vezes você vê o seguinte, irmãos, você vê como é que a cabeça trabalhando, o corpo não padece. O pica-pau vai lá com o bico dele, bate na madeira. Como é que ele sabe aonde está o vermezinho, a minhoquinha? Ele bate lá certinho e pega o alimento para ele, irmãos. Por quê? Porque ele usa a sua cabeça. Não, pastor, ele usa o bico.
Mas como que ele sabe aonde está o alimento certo, pessoal? Se não é um instinto, se não é a sua cabeça, pessoal. Tem pessoas, irmãos, que é um doce de pessoas para conviver, só que ela não tem cabeça para administrar. Não tem. E aí acontece aqui o seguinte, que eu não preciso ter só o Bezalel. Diz aqui o versículo 31. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício. 32. Para criar invenções, para trabalhar em ouro, prata e cobre. 35. E encheu sabedoria do coração para fazer toda a obra do mestre, até as mais engenhosas, a do gravador, em azul, em púrpura, carmesim, em linho fino de tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que ele era a parte operacional. Enquanto ele era a parte operacional, a Bíblia diz que o outro era a parte administrativa, né? Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu sistema. Olha o capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. E aí, irmãos, acontece o seguinte: enquanto ele está na parte operacional, o Bezalel, o Oliabe está na parte administrativa, e está tudo certo, né? Aí acontece que no capítulo 36 que nós estamos, o versículo 5, isso aqui é um sonho de consumo, né? Isso aqui é um sonho de todo pregador. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Ô, irmão, irmãos, fala para o seu vizinho do lado, fala, não é dinheiro, irmãos. Fala para o irmão, não tem a ver com coisa monetária. Não tem, pessoal. Imagina você, irmãos, nós conseguimos sacudir esse mundo, a nossa geração, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz, coloca para nós, Filemão, essa também não estava na minha mensagem, o missionário falou isso, interessante, ontem, Filemão capítulo 1, acho que versículo 5, Filemão, Hebreus, Tiago, Filemão, vamos lá, Filemão, capítulo 1, é uma carta tão grande, porque é um capítulo só, Filemão capítulo 1, cadê ele? Capítulo 1, versículo 5. Não, volta lá, 4. Não, 3. Não, deixa eu começar no versículo 1 então, para poder perceber aqui. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. Pode continuar. A nossa igreja Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e aí, esse aqui eu queria, e a igreja que está em tua casa. Imagina aqui, irmãos, se todo mundo tivesse uma igreja na sua casa. Sabe como é que a Igreja da Graça cresceu, irmãos? A Igreja da Graça nasceu em 1980. Ela nasceu assim, pessoal. As pessoas cediam. Olha, elas iam até uma cidade que tinha Igreja da Graça, ela falava assim, uma igreja na minha cidade, eu queria congregar na igreja de vocês. Mas lá a gente não tem, não, pode fazer um culto na garagem lá em casa, na sala da minha casa. Assim começou a Igreja da Graça. E a Bíblia fala lá que tinha lá a nossa irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Tinha uma igreja na casa deles. Naquela época não tinha disposição de alugar prédio, mas tinha uma igreja na casa dele. Olha que maravilha, faça da sua casa uma igreja ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. E louvado seja Deus por isso. Amém, pessoal? Então, irmãos, quando é Deus que manda, pessoal, nós só precisamos obedecer à voz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 37 de Êxodo, eu já estou terminando. Capítulo 37, versículo de 1. E fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Então, irmãos, ele se tornou especialista no seu ofício. No capítulo 38, versículo 22. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
tudo quanto o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. O que Deus mandou, ele concluiu. O que Deus mandou, ele completou. Você tem completado o que Deus tem mandado, irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus. Para nós finalizarmos aqui, coloca para mim 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, nós vamos orar. 1 Samuel 16, 17. 1 Samuel, cadê a Bíblia? Vamos. Deixa eu abrir para você aqui o 1 Samuel 16, 17. Diz assim, ó. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Então Saul começa a ficar perturbado por demônio. Naquela época não tinha um trabalho de libertação como tem hoje, como nós conhecemos. E apenas quem tocava lá na unção de Deus, tocava instrumento, aí a unção de Deus manifestava, o demônio não suportava a unção de Deus. Existe cultos, irmãos, não se escandalize, existe culto de adoração como esse aqui, por exemplo. Se o pastor começar a orar, a pessoa manifestar com o demônio, ou a pessoa começar a morrer, porque é a unção de Deus. Pastor, então não vou no teu culto não, misericórdia, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Não é o seu caso, fique em paz, né? Em nome de Jesus. E aí ele falou: gente, eu quero um que toca bem, não que faz meia dúzia de nota, não, eu quero um que toca bem. Pastor, eu nunca cheguei nem perto do instrumento, não sei nem quem tocar. Não, era o ministério de Davi. Qual tem sido o seu ministério, irmãos? Você tem feito bem o seu ministério? Às vezes a pessoa nem sabe qual que é o ministério dela diante de Deus, né? Tem se esforçado. Então faça o seu melhor, se consagra, jejuma, medita na palavra, né? O nosso Deus não é distraído. Deus não vai colocar nada na tua mão que você vai jogar fora e você vai desperdiçar. Não, pessoal, algo grande na mão de quem é pequeno não vai, cabeça grande no ombro de criança não vai. Então eu preciso que Deus me dê mais capacidade, eu preciso buscar a Deus para Ele confiar coisas maiores nas minhas mãos, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pessoal. Deus abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, sentado mesmo.